Beleza, pessoal? Esse é o canal Bora Atualizar com o professor Almeida Júnior, tá certo? Um canal de informações, um canal que vai trabalhar com geografia, que trabalha com atualidades, que trabalha com informações para você construir o seu conhecimento e ser aprovado no seu concurso tão pretendido, ou a ingressar numa instituição de ensino superior através do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu já te peço, tá certo? Não que eu precise, é necessidade mesmo, tá? Dá um likezinho aqui embaixo, tá ok? E se inscreve no nosso canal. Se você gostar, você se inscreve. Se você não gostar, manda pro seu inimigo, entendeu? E manda ele se inscrever, tá ok? Vem. Pá! Qual é a nossa temática de hoje, alunos? Tá ok? Meu querido companheiro, tá? Nossa temática de hoje são 10 diferenças entre países do Norte e países do Sul. Esse é o nosso convite para o nosso vídeo de hoje, tá ok? Professor Almeida Júnior, como é que eu devo me portar quando encontrar uma questão ou um item falando sobre multipolaridade? Veja só, palavra bonita, multipolaridade, ou seja, o equilíbrio entre os países, tá certo? Essa palavra equilíbrio, lembra, tá? Que vai estar entre aspas, tá ok? Equilíbrio, professor, equilíbrio em quê? Em 3 pontos. O mundo está equilibrado em 3 pontos, tá? Política, aspectos militares sobretudo aspectos econômicos, tá? Quer dizer que o mundo só tem isso? Não, mas são as 3 esferas do poder, beleza? Só para você não esquecer. Beleza, então eu sei que a multipolaridade é o equilíbrio entre os países. Professor, mas quando tem uma guerra, é equilíbrio entre os países, tá? Por quê? Porque o mundo gira em torno de outra coisa. Quem? Interesses, tá bom? Quantos tipos de interesses você deve saber para o seu concurso ou para a sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio? A gente vai gravar um vídeo dizendo como funciona a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, tanto impresso como a versão agora em 2020 digital. Lembrando que nós temos um vídeo que fala sobre o Enem digital, tá certo? Não esquece disso. Acessa lá, tá ok? E assista um vídeo como funciona, como vai funcionar, tá ok? O Exame Nacional do Ensino Médio digital, tá bom? Lembra que o mundo é feito de quê? De interesses. Esses interesses, eles têm 2 versões, 2 viés, 2 trajetos. A versão nacional, que é o famoso interesse nacional, por isso que é importante você entender de limites, é importante você entender de fronteiras, tá ok? Porque isso está envolvendo o conteúdo, a temática geográfica chamada multipolaridade, tá certo? Além dos interesses internos ou nacionais, eu tenho mais o quê? Os interesses externos, meu querido, tá? Ou minha querida. Quais são esses interesses externos? A importância dos recursos naturais para outros países. Aí você leva em consideração água, você leva em consideração a questão de externos. Professor Almeida, como os externos? Com relação aos recursos naturais, água, entendeu? Mares, ok? Petróleo, gás, ferro, ok? Bauxita, a cobre e outros recursos naturais que os países demonstram, tá certo? E isso, desperta interesses externos com relação aos recursos naturais que nós temos no mundo inteiro. Além dos recursos naturais, não esqueça que os interesses também podem estar associados ao quê? Ao mercado consumidor. País A é um grande mercado consumidor de produtos automobilísticos. País C, tá certo? É um grande país, mercado consumidor em potencial com relação a eletrodomésticos. O país Y, tá ok? Demonstra um potencial enorme da questão de aquisição ou de ser o mercado consumidor com relação a, por exemplo, a celulares, tá? Então isso são exemplos de interesses externos, ok? Quando que você deve entender que surge o conflito, tá ok? É quando você tem esses interesses nacionais não tão, vamos dizer assim, à vontade com esses interesses externos. Então você começa um conflito. O nome disso? Multipolaridade. E é justamente essa multipolaridade ou nova ordem mundial que vai estar dando hoje destaque ao cenário do nosso vídeo, ok? Que divide o planeta em 2 partes. Em países que você pode continuar chamando países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Agora, no nosso canal é Bora Atualizar. Então vamos atualizar o nosso vocabulário geográfico. Tira essa expressão desenvolvido, coloca a expressão central, tá certo? Coloca a expressão do norte.
Tira essa expressão do seu vocabulário subdesenvolvido, atualiza, bebê. Vai para onde? Coloca a expressão do sul, coloca a expressão países periféricos. Então você está simplesmente o quê? Se atualizando aqui no nosso canal, tá ok? Mais ou menos eu quero continuar, professor, com a expressão desenvolvido e subdesenvolvido. Como eu mencionei, eu estou a seu dispor, meu querido. Nessa multipolaridade, por que país do norte e país do sul? Eles fazem duas grandes situações, tá? Quais são essas duas grandes situações, professor? Eles realizam parcerias e conflitos. Caramba, eu já mencionei para você, tá certo, como surgem os conflitos. Quando um desses interesses nacionais ou não, tá certo, não são satisfeitos. Professor, e as parcerias? É fácil você entender, tá ok? As parcerias entre os países do norte e os países do sul se mantêm a partir de quê? De acordos. Se constitui a partir de quê? De atos diplomáticos. Essas parcerias se combinam a partir de quê, professor? De questões de segurança nacional ou externa ou internacional. Ou seja, quando você tem toda uma combinação, aí tu entende por que é importante você estudar a atual fase do capitalismo, né? Vamos fazer um vídeo sobre capitalismo monopolista, tá certo? Daqui a uns dois minutinhos, tá bom? Beleza. Então, quais são as diferenças? Eu vou te dar 10. Se você fala de país do norte, é bom você lembrar que a economia é arrojada, tá certo? Se você fala de país do norte, você tem que lembrar que eles investem muito na chamada indústria 4.0. O que é essa indústria 4.0? É a necessidade de expandir o impacto, a necessidade de expandir a velocidade e a necessidade de expandir cada vez mais a produtividade. Terceira característica de países do norte, você não pode esquecer que eles sempre apresentam, na maioria, não falei em todos, mas na maioria das questões dos indicadores sociais positivos. É o mar de rosa? É Alice no País da Maravilha? Não. Apresenta miséria, apresenta pobreza, apresenta indicadores sociais também não tão positivos. Toda regra tem uma exceção, lembra? Não esquece que em geografia a palavra homogênea ela é muito arriscada de ser afirmada. Quarta característica de um país do norte, tu não pode esquecer que geralmente o crescimento populacional desses países são o quê? Reduzidos. É o chamado, melhor dizendo, implosão demográfica. Por que eu disse o chamado? Porque é um processo, entendeu? E o que é esta implosão demográfica, professor? Mãozinha direita, mortalidade. Mãozinha esquerda, natalidade. Reduzido crescimento populacional. Quinta característica de um país do norte, apresentam, logicamente, um elevado padrão de industrialização. É só lembrar um segundinho atrás, a indústria na atual Revolução Industrial, que alguns ainda chamam de terceira, mas a geografia atual, e o nome do nosso canal é Bora Atualizar, chama de indústria 4.0, elevada produtividade. Sexta característica, meu querido, você vai ter a necessidade sempre da produção, tá ok? Do abastecimento do mercado interno, tá? Geralmente, os países do norte predominam o interesse no mercado interno, a qualidade do mercado interno. Vão buscar lá fora, mas trazem a qualidade para o mercado interno. Próxima característica dos países do norte, você não pode esquecer, investimentos. Onde que esses países investem, professor Meira Júnior? Em ciência e tecnologia. Penúltima característica de um país do norte, tu não pode esquecer, a experiência, tá certo? Pela excelência. A excelência geralmente é, vamos dizer assim, a palavra de ordem, tá certo? Os países do norte, tá certo? Vacinação, tá ok? Então tá aí em voga no mundo, tá? Esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020, então você entende o que significa isso. Pá! E a última característica, tá ok? De um país do norte, você não pode esquecer a existência com eficiência, tá certo? Os problemas assistenciais. Professor, é um mar de rosa? Já falei que não é, tá certo? Mas é uma das características dos países do norte, essa. Beleza? 10 dicas de países do norte para você. 10 dicas de países do sul. 10 informações básicas. Número 1 para você. Vulnerabilidade econômica. São países que apresentam uma dependência econômica, uma dependência tecnológica, uma desigualdades sociais
gigantescas, tá certo? Então, característica número 1, as vulnerabilidades econômicas. São países que têm que deixar a porta aberta para os investimentos externos. São países que os interesses nacionais muitas vezes são, digamos que esquecidos, entendeu? Abafa, tá certo? Característica número 2 dos países do Sul na ordem mundial atual. Instabilidades, tá certo, na produção econômica. Por que essas instabilidades ocorrem? Porque eles são dependentes externos, meu querido, tá certo? Então muitas vezes eles ficam à mercê dos interesses externos. Muitas vezes não, sempre, tá certo? Terceira característica dos países do Sul. Você tem as chamadas significativas fragilidades sociais, entendeu? Miséria, mendicância, subnutrição, desnutrição, índice de analfabetismo, índice de desemprego elevado. Professor, mas a multipolaridade, um dos indicadores da nova ordem mundial, tá certo? É o aumento do desemprego. Exatamente. Nesse grupo de países, chamados do Sul, são gigantescos. Quarta característica de países do Sul, tá certo? Eu tenho o quê? Eu tenho a questão do desenvolvimento econômico, de médio a baixo. Se for médio, você vai lembrar que são países emergentes. Se for abaixo, são países do Sul primários. Não esqueça, existem dois grupos de países do Sul. Os industrializados, onde investe no setor secundário, terciário e por vezes no setor quaternário. E o grupo dos países do Sul pobres, onde geralmente a população economicamente ativa estão sendo investidas no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Quinta característica de países do Sul, você vai ter literalmente a economia baseada em dois grandes setores, setor primário e o setor terciário. Setor primário eu já mencionei para você, terciário, comércio e prestação de serviço. Onde que a maior parte da população economicamente ativa estão desenvolvendo, estão ocupadas? No setor terciário, no comércio, na prestação de serviço. Infelizmente, de forma informal, em grandes situações, tá certo? Em grande número, em grande quantitativo. Sexta característica de países do Sul. Qual é, professor? IDH. O IDH, geralmente, os países do Sul, eles estão abaixo de 0,6. Só lembrando, tá certo? Que o IDH varia de 0, o piso, até 1, tá certo? Quanto mais perto de 0, piores são as condições socioeconômicas envolvidas. Qualidade de vida, educação, renda per capita, longevidade são exemplos de indicadores que constituem o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais perto de 1, melhores são os mesmos. Sétima característica de país do Sul. Qual é, professor? Eu estou querendo. Expectativa de vida. Tá certo? A expectativa de vida, vixe. A expectativa de vida nesses países do Sul depende. Se for país industrializado, está aumentando. Se for país do Sul, pobre, tá certo? Ainda é muito baixa. Oitava característica de países do Sul na ordem mundial multipolar. Corrupção. Geralmente são países envolvidos com muitos escândalos de corrupção, tá certo? Infelizmente os governos estão associados a muitos escândalos de desvio de verbas, tá certo? Associados a repasses indevidos. Infelizmente é uma característica dos países do Sul. Existem os países do Norte, claro, mas não tão gritantes quanto os países do Sul, tá certo? Nona característica dos países do Sul, desigualdades sociais. Desigualdades sociais, tá certo? É uma das, como é que eu posso colocar? Uma das situações mais gritantes nos países do Sul, tanto os industrializados um pouco menos, mas principalmente os países do Sul pobres. E a décima e última dica e característica dos países do Sul, você não pode esquecer, tá certo? Os precários investimentos e realidades dos sistemas de saúde e de educação. Essa foi a nosso encontro, a aproximação do nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, não continua aí, ó, tá certo? Vem vídeos aí cheios de temáticas para o seu concurso e para o seu exame nacional de ensino médio. Bora atualizar. Valeu, galera!